Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindas, minhas amigas, meus amigos. Mais uma noite aqui, a gente falando das pílulas de liderança. E eu quero começar a explicar por que nós resolvemos estrategicamente começar a falar de liderança. Gratuitamente, né? Alguns sabem, outros não. Eu sou professora doutora, PhD em Business Administration e coautora em 5 livros e sempre falando de uma das competências de liderança, que é comunicação interpessoal. E obviamente que para fazer esse doutorado eu tive que estudar muito, obviamente que como consultora na época eu identificava dentro das empresas o maior problema das pessoas era a liderança, né? Então, boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Lembrando que esse vídeo, ele fica lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/Margarete Bianchini. Mas voltando lá ao que nós estamos comentando, né? A empresa, a organização, ela tem um papel social. Ela está ali para promover os seus produtos, vender os seus produtos ou os seus serviços, agregar valor à sociedade, aumentar aí a oferta de produtos e serviços no nosso querido e amado Brasil, certo? Muito bem. Então, quando no último vídeo nós falamos de cultura organizacional, quando nós falamos de cultura organizacional, o que nós identificamos? De acordo com seus valores, de acordo com a sua índole, a sua ética, você leva então para a empresa esse comportamento. Não tem como ter um determinado padrão comportamental, chega lá, agora eu sou gestora, veste a capa da gestora e muda tudo. Não existe isso. Eu sou dentro da empresa o que eu sou fora da empresa. Muito bem. E quando nós fizemos essa análise para preparar a tese de doutorado, que na época nós estamos falando aqui de 2009, né? Onde eu fiz na Florida Christian University, em 2009, então, a gente fez uma pesquisa para identificar qual era a competência mais gritante que os líderes precisavam se capacitar. E Brasil, na época, trabalhava com 10 competências, enquanto os Estados Unidos trabalhava com 34 competências. Nós estamos falando aqui de competências das pessoas, dos gestores, não a competência da organização, ok? Para a gente entender. Então, veja só, a comunicação interpessoal era o que mais apontava como crítico. E aqui então nós vamos, antes de entrar no estilo de líder que nós vamos falar hoje, eu tenho que fazer um preâmbulo aqui para te explicar por que você age assim. Olha, hein? Quase que uma consulta de psicologia de graça, de uma terapia de graça. Então, presta atenção. Nós, desde bebezinhos, nós temos o hábito de aprender por imitação. Você começou a falar papai e mamãe, de tanto que papai e mamãe ia lá no berço e papai, mamãe, papai, mamãe. Chega uma hora, você começa a balbuciar e aí todo o sistema cognitivo vai e consegue deixar você falando papai e mamãe corretamente, certo? Certo, muito bem. Crescemos, isso não mudou muito, essa forma de aprendizagem não se alterou muito. Nós passamos a trazer para o nosso estilo de liderança aquele líder que era para nós uma referência, que pode ter sido seu pai, pode ter sido a sua mãe, pode ter sido seu pastor, seu padre, a pessoa líder na sua comunidade, não sei quem. E o estilo de liderança que aquela pessoa tinha, e você admirava, você acaba colocando para dentro de você.
Então, nós já vimos aí nos nossos vídeos, né, o estilo de liderança autoritário, que é assim, sei lá, 70% das organizações tem um líder que consegue passar os seus liderados na máquina de moer carne, só que ali é máquina de moer pessoas, né? Eu lembro muito, já falei isso, vou repetir aqui, na época da fusão Itaú-Unibanco, foi a época que eu mais ganhei dinheiro como coach, porque as pessoas saíam de lá com depressão em estágio máximo, por conta da liderança. Então, muito bem. Então, já entendemos que tipo de líder eu sou. Que nós mostramos aqui alguns estilos, mas você tem que ter muita consciência, você tem que ter muita identificação, conhecer a sua essência para conseguir entender qual é o estilo que você predomina. Então, tudo bem até aqui? Agora vamos entender o seguinte. Eu tenho que usar um estilo de liderança para alguma situação, não é isso? Os colaboradores estão pedindo direção, eu tenho que usar o meu estilo de liderança mais direcionado, diretivo, dirigente. Os meus liderados estão carentes, estão sofridos, a coisa está mais difícil. Eu vou lá e uso aquele estilo mais paternalista. Para cada situação, é como se eu tivesse alguns chapéus e fosse trocando o chapéu de acordo com a situação. Certo? Muito bem. Acontece que se você não souber fazer isso de uma maneira técnica, porque você vai se atrapalhar, ou pode até criar injustiças, porque às vezes isso é o segredo da liderança, tá? Que é o pulo do gato que eu estou te passando. Às vezes a pessoa precisa de uma direção e você usa de paternalismo. Às vezes a pessoa precisa de um estilo autoritário e você usa um estilo diretivo. E a pessoa não performa, e a pessoa não vem, e a pessoa não motiva, e a pessoa não traz resultado, e a pessoa só traz desculpas e justificativas, que eu digo sempre que as justificativas são ótimas, mas elas servem apenas para você. Não resolve o problema. Muito bem. Você como gestor, você começa a se sentir impotente, você começa a se sentir um lixo, você começa a colocar no seu lado psicológico o lado do fracasso, porque assim, a tua equipe não vai, aí você olha o carinha que está ali ao lado, que é seu coleguinha, é o seu par, né, que é isso que tem no corporativo, e a equipe do cara, um avião. Consegue, conquista, vai, busca e traz. E qual que é, na gíria, no vulgar, no popular, a pegada? A pegada é que o líder, o gestor, ele tem que trabalhar com propósitos. Então, é a primeira coisa que um gestor tem que identificar, qual é o seu propósito. Por que eu estou aqui toda terça-feira às 20h30, né, compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento, porque o meu propósito está em poder auxiliar você a ser uma pessoa melhor. Sabe por quê? Se você for um gestor melhor, você vai ter uma equipe com pessoas melhores. E a gente tem uma psique do planeta melhor. O que é esse raio dessa psique? São os seus pensamentos. E quando você tem um pensamento bom, a energia fica gostosa. Olha só, né? Então eu venho aqui contribuir com esse lado corporativo que vem aí da minha prática organizacional de muito tempo, de diretora, de supervisora, de coordenadora, capacitando pessoas, aliando aí aos processos teóricos e aos processos das ervas, né? E aí é uma junção dos saberes. Então, quando você está equilibrado, você é gestor, tá? Você está equilibrado, você tem consciência do que você tem que fazer na organização. Você sabe exatamente o que é que as pessoas estão necessitando de direcionamento. Você consegue aí sim ter uma equipe de alta performance. Pronto, até aqui
Eu dei o que eu chamei ali de preâmbulo, né? Agora vamos falar de um estilo de liderança. Esse estilo de liderança, ele é mais, vamos dizer, recente. Quando eu falo recente, é lá de 2010, tá? Que foi desenvolvido, então, por Hesser e Blanchard, que é a liderança situacional, como o nome diz. O líder vai trabalhar de acordo com as situações. Mas olha que interessante, né? Essa liderança situacional, ela vai trabalhar, ela vai conseguir ter uma melhor performance, vai conseguir ser melhor aplicada quando você, gestor, identificar a maturidade da sua equipe. Então quer dizer que além de eu ser líder, de eu ter que performar, de eu ter que trazer resultado, de eu ter que motivar, de eu ter que... eu ainda tenho que sacar isso? Tem. Tem. Por quê? E não está ligado à idade. Olha que legal, né? Eu tô adorando os comentários que vocês estão deixando, gente. Muito obrigada pelo carinho aí, por compartilhar, por mandar corações. Boa noite, sejam bem-vindos todos que estão aqui assistindo, né? Espero que vocês estejam aproveitando. Então, muito bem, essa maturidade profissional não está ligada à idade, mas está muito mais acompanhado, né? Está muito mais ligado à bagagem do profissional. Por quê? Porque uma pessoa que tem mais experiência, independe do que ele trabalha, ele pode ter começado a trabalhar há 13 anos como sapateiro, não interessa. Ele vai ter muito mais experiência, ele vai ter muito mais bagagem, ele vai ser muito mais curioso, ele vai conseguir enxergar uma coisa que hoje, infelizmente, é falho nas empresas. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. É essa questão macro, né? O que é a visão macro? Tem um problema, ao invés do colaborador ir lá, resolver o problema, trazer a solução, ele vem com um probleminha lá na mão, todo feliz, satisfeito para o líder, com prazer e falar, olha, não vai dar, hein? Isso aqui vai atrasar. Ai, nossa, olha, nós não vamos conseguir. Pô, meu. E você tá aí para quê? Se eu tiver que trazer a solução dos processos que estão errados, do retrabalho, do produto que está fora da linha de produção, porque nem entrou em produção, o vendas já vendeu e tem que entregar. Para que eu preciso de você, criatura? Se eu tiver que startar tudo, se eu tiver que ir lá, se eu tiver que falar o que tem que fazer, então eu não preciso de você, eu vou lá e faço direto, certo? E aí que vem a dificuldade do gestor em trabalhar com esse estilo de liderança que se chama liderança situacional, que ela se baseia em duas métricas, apoio e direção. Então é assim, quando eu preciso apoiar, quando eu preciso dirigir, será que aquele colaborador que entrou em dezembro ainda está começando a entender dos processos? Como é que é a bagagem dele? Como é que é o nível de percepção, né? Líder, sabedoria e percepção. É o logotipo que a gente traz aqui nos assuntos relacionados à liderança. Líder, sabedoria e percepção. O líder tem que ser um bom olheiro. Jogador de futebol não é assim? O cara vai lá, olha, putz, aquele menino lá, ó, vai brilhar. Gestor é a mesma coisa. Como que eu vou olhar quem precisa? Capacitação, treinamento, coaching, meu apoio ou direção. Então, eu tendo esta visão de como é minha equipe em termos de bagagem, de conhecimento, de percepção, de aprendizado, de técnicas, eu vou começar ou direcionar, ou orientar, ou ainda apoiar, ou ainda delegar. Olha que máximo, né? Uau, que delícia! Quando eu tenho lá, tô vendo que tem um amigo meu que é advogado aqui, quando eu tenho lá minha equipe de advogados que correm contra o prazo, que é um trabalho que requer extrema concentração,
fator de análise crítica, não pode deixar passar uma vírgula, tem que ter a visão do todo. Que momento que eu tenho que apoiar, que momento eu tenho que dirigir, que momento eu tenho que delegar, que momento eu tenho que orientar. Então, na hora que o gestor consegue identificar essa equipe em termos de conhecimento, em termos de percepção, em termos de maturidade, ele consegue direcionar o estilo de liderança dele. Ufa! Complicado, né? Vamos trocar a palavra complicado por desafiador. Não é isso? É uma delícia lidar com pessoas, se você souber lidar, né? A gente falou no último vídeo lá sobre cultura organizacional. Esse vídeo fica lá no YouTube, viu, gente? É só dar uma procurada lá, tem... Acho que esse aqui é o 7º vídeo que nós estamos falando de pílulas de liderança. Dá uma passadinha por lá. Pílulas de liderança. Vai na playlist, você acha. E aí dá para você conhecer um pouquinho de como a gente consegue desenvolver um bom líder. Como que esse bom líder vai conseguir se capacitar, ter técnicas. Por quê? Salário, gente. Quando a gente passa pesquisa de clima, o salário vai para 3º, 4º lugar da lista. Qual é o top? O primeiro, as pessoas querem opinar, fazer, contribuir. Aí pega aquele chefe, aquele líder marrudo, turrão, que a palavra dele é a que basta, que só ele sabe fazer, que ele não quer delegar, que ele ainda quer ter aquele monte de cordeirinho sobre a custódia dele. E a equipe dele fica sempre presa, sempre amarrada, sempre futruquinha, sempre fofoquinha, sempre retrabalho, fica sempre ali, ó, angustiado. E ele não entende por que o colega daqui ou colega daqui, tem uma equipe que voa. Por quê? Então, liderança é técnica. Dá para capacitar um líder. Eu estava com o coach a semana passada, começa a trabalhar cedo, 6h30 da manhã a gente já está atendendo, né? E a gente falava exatamente a autossabotagem que muitas vezes o vendedor, representante, executivo de vendas faz consigo mesmo. Então, nossa, esse mês aqui eu visitei 80 pessoas. E aí a pergunta é, e quanto você trouxe de faturamento? Vamos para a parte prática. Nós estamos aqui para trazer faturamento. Ninguém vai à organização para enfeitar. Ah, eu não consegui vender nada. Bom, então, ou você está com a parte técnica precisando de renovação, reciclagem, ou você está no cargo errado, ou você está no foco errado do cliente, esses clientes não são para o seu produto. Ou seja, cadê o seu gestor que não está junto com você no cliente? Então, é uma outra dica. Líder não pode ficar sentadinho ali na cadeira. Ele tem que estar onde está o colaborador. O que está acontecendo aí nesse cenário? Está precisando de apoio, está precisando de direção, está precisando de orientação? Eu posso delegar para você. Viu? Liderança é técnica. Líderes se desenvolvem. A pessoa tem que querer. Obviamente, no início tem uma resistência, porque ele fala, nossa, mas eu sou gestor de contas de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, meio milhão. Eu sou um bom gestor. Mas você pode ficar melhor. Ah, que bacana. Você pode continuar sendo esse bom gestor com um upgrade, conseguindo ainda levantar a moral da sua equipe, conseguindo fazer o seu time ter vontade de trabalhar. Sabe aquela coisa? Putz, que gostoso, acordei e tal, tomei um cafezão, vou trabalhar, ai que delícia. E chega lá, vibrando, né? E chega alguém e oferece um emprego na concorrência, cara, eu não vou. Eu posso até ganhar mais aí, mas eu gosto desse time, eu gosto dessa equipe, eu gosto do meu gestor, eu gosto do clima organizacional dessa empresa, eu gosto de estar aqui.
Aqui os meus olhos brilham. São essas as dicas de hoje, né? Todo mundo pode melhorar, todo mundo pode fazer upgrade. Vem fazer um coach junto com as nossas queridas e amadas ervas medicinais. Vem se capacitar, vem ser melhor. Passa lá no nosso canal. Ontem nós lançamos, fazer um, como se diz no popular aí, um jabá. Obrigada, querida Andréia, muito obrigada. Lançamos uma série de vídeos diários. Estou trabalhando, gente, vocês nem imaginam. Amo fazer isso. De desenvolvimento emocional para as mulheres. Então, por favor, avise para as namoradas, para as mães, para a tia, para a prima. Tá lá no YouTube. Todo dia tem um videozinho. A gente está falando sobre liderar as suas emoções. Vai lá, youtube.com/Margarete Bianchini. Terça que vem eu volto. Essa série de pílulas de liderança está acabando. Tem mais 3 videozinhos só. Eu espero que você esteja curtindo. Se você está curtindo, compartilha. Dá uma avisada aí para os amigos. Por quê? Gestores melhores, equipes melhores, faturamento melhor, empresa mais feliz, pessoas mais felizes, menos gente chata do nosso lado. Não é assim que funciona? Simples assim. Um beijo grande para vocês e obrigada, gratidão por vocês terem passado aqui na noite de hoje. Beijo!